pessoal da Monster, boa tarde, pessoal da Epitom, sejam todos bem-vindos. Nós queremos desejar a vocês uma boa tarde, muita alegria por estarmos retomando novamente os nossos trabalhos aqui. Ano passado nós tivemos um ano bem intenso, E agora retomamos novamente 2021, iniciando os trabalhos, falando de um tema super bacana, a peça mais importante do jogo. Este é o tema da nossa live hoje. Nós vamos falar especialmente sobre o mês da mulher, Então vamos trocar uma ideia aqui hoje com a Cláudia, que está conosco, parceira, representando a METS aqui. Vamos falar um pouquinho depois da METS. E a Graziele, que é a cabo da PM, e está conosco para bater um papo aqui sobre o papel da mulher na PM. Uma coisa muito bacana. E não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, toquem no nosso sininho e vamos compartilhar aí com os nossos amigos, com os nossos conhecidos aí. Nós vamos iniciar agradecendo a Monster pela parceria mais uma vez. As portas sempre abertas, muito obrigada a vocês. Essa parceria é bem bacana, bem importante para a Epitom. E nós nos sentimos muito felizes em manter essa parceria no ano de 2021. Então, muito obrigada aí aos representantes da Monster. Bom, mas nós vamos falar exatamente a peça mais importante do jogo. E este tema é um tema assim, que, quando nós pensamos no tema, mas o que poderia remeter à mulher? Porque a peça mais importante do xadrez, quem que é? É exatamente a dama, a mulher, a rainha. E aí nós estamos trazendo esse tema para nosso debate hoje. O dia 8 de março, ele foi oficial mesmo pela ONU, foi em 1975 que começou a ser oficial essa data. Mas essa data ela já iniciou, no final do século XIX, já começou essa luta da mulher, lutando por igualdade de direito, com relação às horas trabalhadas. Elas tinham uma carga muito intensa. No passado, elas chegavam a trabalhar 16 horas por dia, 6 dias por semana e, às vezes, até no domingo. Então, essa luta começou por igualdade de condições, em questão salarial, a questão também da família, de ser reconhecida também. Então, é uma data que é muito importante para nós mulheres, exatamente pela luta de dizer ao mundo que nós somos iguais. Homens e mulheres somos iguais e temos também os mesmos direitos. Então, essa é uma luta que começou lá no século XIX. E, de lá para cá, muito tem se avançado com essa questão, graças a Deus. É lógico que temos muito ainda para conquistar. A gente ainda percebe que em muitos locais ainda persiste essa desigualdade, mas nós temos muitas conquistas já de lá para cá. E hoje nós vamos falar exatamente, conversando com a Graziele aqui, sobre a questão da PM, que é um local assim, tipicamente masculino. E essa inserção da mulher no trabalho da Polícia Militar, que aí nós queremos que você fale para nós como que é isso. Mas antes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar vocês se apresentarem, falarem um pouquinho, para depois a gente começar exatamente com o tema. Tá bom? Fiquem à vontade, então. Cláudia, quer começar? Boa tarde a todos que estão nos escutando. Boa tarde, pessoal da Monster. Agradecer o convite da Epitom e da Monster. E vamos lá falar de um tema que eu gosto muito. Bom, eu acho que eu comecei a trabalhar com essa questão da mulher, acho que desde quando eu era criança mesmo. Eu sempre fui uma menina... Eu disse numa live semana passada que eu devo tudo que eu sou ao meu pai. O meu pai me criou para ser essa mulher que eu sou. Meu pai sempre me disse, olha, minha filha, você faz o que você quiser, você estuda o que você quiser, não tem isso que você não pode porque você é mulher. Então, eu fui criada com um pai, mesmo sendo mais antigo, mas muito moderno. Então, desde nova, eu sempre fui aquela menina que sempre brigava por todo mundo, ajudava todo mundo, era líder de sala. Mas eu comecei mesmo profissionalmente trabalhando com a violência contra a mulher quando eu estava no mercado privado.
Eu era supervisora de uma financeira e eu atendia, naquela época os assédios ficavam muito escondidos, não tinha ainda a Lei Maria da Penha, então os assédios acabava que a gente não conseguia resolver nada, porque era sempre a mulher a mais fraca, então era a nossa palavra contra os empregadores. E eu acabava sempre atendendo algumas funcionárias que chegavam com esse questionamento, levava para a empresa, para a administração da empresa, e quase nunca dava em nada. Eu era supervisora da MESBA, da antiga MESBA, e não dava em nada. Depois eu fiz a faculdade, serviço social, e aí eu comecei a trabalhar atendendo vítimas de violência, idosas e mulheres, antes da Lei Maria da Penha. Então, naquela época, o que nós tínhamos na assistência social, ainda não tinha o SUAS, o serviço era segmentado, e eu era a técnica da prefeitura que atendia a cidade toda de violência contra idoso e mulher, e foi aí, Grazi, que começou a minha parceria com a Polícia Militar. Lá em 2003, eu pensei, gente, eu preciso procurar alguém para me ajudar, uma vez que não tem ainda, o serviço não existia, a CRES, não existia nada. E, às vezes, eu tinha que atender uma mulher, e o marido era... Né, se o marido batia na mulher, imagina numa assistente social. Então, foi aí que eu comecei a minha parceria com a Polícia Militar, depois com a Polícia Civil, e, desde então, eu venho trabalhando junto com a Polícia Militar. Depois veio o SUAS, e a coisa ficou um pouco melhor. Né? A rede se organizou, e hoje existe uma rede aí formada para proteger essa mulher. No passado, era muito difícil. Era muito difícil. Quase sempre era só a assistência social e a polícia que entrava como lesão corporal, vias de fato. E a gente ia lutando aí, porque não tinha mesmo serviço nenhum. A gente ia tentando trabalhar com o agressor, ia tentando ali ajudar aquele conflito na família, mas sempre só entre nós mesmos. Então, daí começou o meu trabalho com mulher. Eu gosto muito de trabalhar com mulher. Na verdade, eu atendo vítimas de violência. Não só mulher, eu atendo criança e adolescente também, vítimas de violência. Se tiver idoso, também atendo. Mas, assim, a minha luta vem aí de anos para a questão da violência contra a mulher. E melhorou muito, mas nós ainda temos que avançar muito. E é muito bom que empresas como a Monster abram espaço, né, a Epitom com a entrevista, para que a gente possa falar dessa causa que a gente tem que falar todos os dias. Né? E aí eu conheci essa moça aqui de olhos bonitos, e aí a gente começou a parceria, a gente tem anos, né? Anos. E estamos juntos até hoje, a gente virou amiga. Né? Um presente. Tenho vários amigos na polícia, graças a Deus, ela é uma delas. Que coisa boa. Né? Bom quando o trabalho traz novas amizades. Né, e fortalece ainda mais as ações, né? Isso é muito bom. E aí, Grazi, fala para nós um pouquinho como que foi o seu início aí. Eu já estou na polícia há 10 anos, mas eu vou ser honesta, eu nunca imaginei ser polícia, né? Minha irmã foi para Portugal há uns anos atrás, aí a minha mãe era vítima de violência, para fugir do meu pai, eu acabei indo com a minha mãe também para Portugal. Fiquei lá 6 anos e meio. Tive um filho lá. Meu cunhado e minha irmã entraram na polícia, acabou me chamando também. Aí eu só entrei na polícia mesmo porque minha mãe falava assim, eu tinha um filho pequeno, né? Era mãe solteira. Aí me separei, o pai dele é russo e ficou lá em Portugal. Vou pular a parte do que fugiu, a parte trágica. Aí eu entrei, minha irmã falou assim, Glaziele, tem plano de carreira, colégio para criança, plano de saúde. Mãe, né? Aí você pensa assim, nossa, para o meu filho, plano de saúde, colégio. Vou fazer isso. Aí entrei no concurso e lá eu aprendi com um professor meu, hoje reformado, o coronel Sérgio Renato, que ele falou uma coisa na aula dele que me marcou totalmente, que ele fala assim, que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. E a polícia foi isso, realmente aconteceu comigo. Eu fui conhecendo a Polícia Militar, conhecendo a instituição, porque quem vê a polícia fala assim, a polícia só vem na hora que tem problema para resolver o problema e vai embora, né? Isso mesmo. Então, eu fui conhecendo realmente o ambiente. Quando eu entrei foi muito difícil, porque eu tinha um filho pequeno, né? A minha mãe veio comigo e assim, me deu total apoio, agradeço tudo a ela. E consegui, né, fazer o curso. Aí eu me dediquei um pouco mais, porque precisava de canhofatinha, porque tinha um filho pequeno, né? Era a única que tinha filho na época na minha turma, nós éramos 13 mulheres. Na turma de quantos? Você lembra, sim? 134 alunos. 134 e eram só 13 mulheres. Nós éramos 13 mulheres. E, assim, lógico, né, que sempre tem aquela questão, a mulher... E é até mais difícil para a gente ingressar na polícia, porque a concorrência é muito grande. Sim. Entendeu? Na época que eu entrei, se eu não me engano, eram quase 300 mulheres por vaga.
Aí, durante o curso, eu precisando de ficar aqui, acabei estudando um pouco mais, graças a Deus fui o primeiro colocado do curso, e fiquei em Ipatinga. Já trabalhei em vários portfólios, então, assim, quando fala assim, a mulher só trabalha... Quando a policial entrou, a militar entrou na polícia, hoje a gente está comemorando agora 40 anos, né, da inclusão da Polícia Militar. Olha que data bacana, pessoal. Nós estamos comemorando 40 anos da entrada da mulher na PM. Isso é uma data, né, 236. de 236, e nós temos agora só 40 anos que a mulher conseguiu entrar nesse papel de PM, né? Então, para nós é uma data bem relevante, né? No caso, na Polícia Militar de Minas Gerais. De Minas né? Gerais. Isso. Aí surgiu uma companhia independente, as mulheres entraram na polícia, modelo de polícia europeia e americana, para tratar principalmente do público, mulheres, idosos e crianças. Então, eu lembro de algumas militares mais antigas que eu conheci, tive prazer, né, um privilégio de conhecer, que elas falavam que elas ficavam de sainha, de chapeuzinho com a bolsa de lado, de salto, normalmente nos shoppings, nos parques, né? Que era aquela polícia mais ostensiva, para ter aquele trato realmente com a criança, com o idoso, com o menor, que a polícia sempre foi muito vista como repressiva, né? Sim. E hoje a gente vê que mudou muito, graças a Deus. Então, é o que eu falo, muita gente não conhece realmente o serviço da Polícia Militar, né? E a polícia tem buscado cada vez mais, inclusive hoje, a questão da violência doméstica é um dos focos principais da Polícia Militar, tem incentivado muito essa questão dentro da instituição. Inclusive, a gente tem hoje, nós temos 2 companhias independentes de atendimento à mulher, lá em Belo Horizonte, que só trabalha com isso. Oh, bacana. E em todo o estado de Minas Gerais, cidades acima de 30 mil habitantes, é serviço essencial, considerado essencial, a patrulha de prevenção à violência doméstica, que hoje eu faço parte. Passei por vários portfólios, que às vezes me forjaram um pouco mais dura, né, Claudinha? A Claudinha teve que trabalhar um pouco isso comigo. A gente tem aquele preconceito, né, das ocorrências que a gente vai atender todo dia. Sim. Então, quando eu vim para a patrulha, eu falo assim que foi um divisor de águas na minha vida. Você começa a entender, a ver o ser humano atrás da ocorrência. Você não chega só e vê o fato, você vê o ser humano, vê a história de vida. E, assim, eu aprendi muito e aprendo cada dia mais. A gente tem uns parceiros excelentes que, nossa, fazem toda a diferença para a gente. Assim, só tenho orgulho, graças a Deus, de trabalhar nesse portfólio. Oh, que bacana, porque, na realidade, uma coisa que você falou muito importante é você aprende a conhecer o fato atrás da ocorrência. Isso. Né? E é isso que faz a diferença no atendimento, né? Porque a forma como você vai atender exatamente quando você compreende o que aconteceu, não só aquele momento ali, mas o que levou aquele momento, o que culminou naquela situação, né? Quais foram as violências por trás ali, como nós estamos falando exatamente sobre o caso da questão da mulher, da patrulha, né, de violência doméstica. A gente precisa compreender a situação que culminou naquela violência ali. Então, isso é muito importante. Mas, e como que foi para você, assim, qual que era a visão que o PM, né, tinha, o homem tinha dessa presença feminina dentro do quartel? Como que era essa recepção, a questão do tratamento, o dia a dia ali, como que era isso para vocês lá? Assim, a gente está falando de um órgão público, né? Sim. Como órgão público, a gente evoluiu muito, mas ainda tem alguns preconceitos em todas as áreas, em todos os setores, né? Então, a gente sabe bem disso. Então, assim, isso eu acho que não é inerente da instituição, porque a instituição faz tudo para poder ter realmente, né, a igualdade dentro dela, mas na questão do ser humano em si. Então, tem alguns militares, por exemplo, que falam que ter uma PFEM, uma policial feminina, é -1 na viatura. Já tem, já ouvi isso também. Então, assim, tem policial que já fala que o bom de ter PFEM na viatura é que a viatura fica cheirosa. Então, assim, são coisas que a gente escuta bastante, né? Então, essa questão, às vezes, de nos ver como seres inferiores, existe por parte de algumas pessoas, sim, mas hoje, graças a Deus, tem policiais femininas praticamente em todos os portfólios da Polícia Militar, né? A gente tem ocupado o nosso espaço e mostrado e provado realmente que a gente não quer ser igual aos homens.
A gente quer mostrar que a gente é tão boa quanto, né? Isso. Com a nossa, com o nosso jeitinho de ser, com a nossa peculiaridade, né? Com a nossa formação, nós podemos dar conta, Sim, né? sim. Da nossa maneira, do nosso jeito de ser. E com relação à patrulha, como que você vê, e aí também a Cláudia, porque vocês fazem esse atendimento à mulher, Sim. né? Essa mulher que está sendo aí vítima, que nessas ocorrências vocês se deparam com cada caso. Como que é a visão que vocês têm hoje dessas mulheres que estão nestes casos? Assim, a gente procura normalmente vítimas que têm esses casos de reincidências, né? Pesquisa no sistema e vê que tem reincidências, ou vítimas que são encaminhadas pelos parceiros também da rede. O doutor Calais sempre encaminha para a gente casos de medida protetiva, a gente está acompanhando, o CRES também passa algumas situações pontuais para a gente, a Delegacia de Mulheres. A gente tem uma rede bem estruturada, ainda bem aqui em Ipatinga, e essa comunicação entre os órgãos funciona bem, né, Claudinha? Então, assim, a gente procura essa mulher e oferece um serviço. A Polícia Militar tem esse programa, a gente tem um portfólio com as visitas que são feitas, tanto que todo o estado de Minas Gerais segue o mesmo portfólio, né? Esse programa já ou seja, todas as agências vão ter o mesmo atendimento dentro do estado de Minas Gerais. É o mesmo. A gente chega e oferece o serviço, essa inclusão na rede também. Nós fazemos o monitoramento dessa vítima, fazemos encaminhamentos para alguns órgãos da rede, o que a gente mais encaminha para o CREAS, que a gente verifica que essas mulheres realmente elas estão muito fracas emocionalmente. Porque, normalmente, uma coisa que é muito complicado, porque é fácil o militar chegar no local e ver um olho roxo e fazer uma ocorrência e conduzir o autor. Sim. Mas ele vê uma autoestima destruída? Não. Ele vê uma mulher que não tem expectativa nenhuma de vida? Uma mulher que o homem já destruiu tanto aquela mulher que ela acha assim, que ela não é ninguém na vida? E é isso que eu falo que a gente consegue ver depois. Tanto que a patrulha não é o primeiro atendimento. Quando tem a ocorrência, a violência, a gente tem a patrulha de primeira resposta, que são os militares do rádio patrulhamento que atendem. E nós, posteriormente, buscamos essa mulher, no momento que ela está mais tranquila, procuramos conversar, entender, a gente faz uma avaliação de risco de todo o processo, toda a convivência que essa mulher teve com esse homem, os tipos de violência que já sofreu, que às vezes ela não tem noção de que eram violências. Muitas mulheres, elas não se enxergam como vítimas de violência doméstica. E às vezes a gente fala que a gente tem que dar um empurrãozinho, né, dar uma sacudida, tipo assim, tá vendo, isso que você viveu é violência doméstica. Apresenta ali Maria da Penha e surte muito efeito, que a gente visita o autor também e monitora, né, o caso. Então, mas só que, então, Cláudia, então, na realidade, a patrulha é o segundo atendimento. Nós somos segunda resposta. Tá. Então, na verdade, eu sempre falo que eu sou uma assistente social que levo fama aí de ser amiga da polícia. Mas, como eu disse, numa época em que não tinha rede, a polícia era a minha rede. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muitos policiais, de entender um pouco a visão da instituição. E eu sempre falo, quando se fala em rede, para trabalhar em rede é importante conhecer os parceiros. Se eu não conheço os parceiros e não entendo as dificuldades, os desafios de cada um, eu não posso trabalhar em rede. Então, eu sempre tive o mesmo olhar para todo mundo, para a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Judiciário, o Ministério Público, porque eu sei que todos os serviços, todas as instituições têm as suas falhas, suas fragilidades, suas potencialidades. Então, na verdade, eu comecei a ficar muito próximo. Eu tive o prazer de acompanhar em Coronel Fabriciano, que trabalhava lá, o início lá de uma PVD. Eu lembro que, na época, o comandante me procurou, eu atendia mulheres no CREAS, e falou assim, olha, eu tenho uma certa dificuldade dos policiais identificarem quanto que é a Lei Maria da Penha, quando é vias de fatos, quando é lesão corporal. E também os policiais têm um pouco de dificuldade de atender essas ocorrências. Por quê? Porque aquela mulher, geralmente, ela chama a viatura várias vezes, a mesma mulher no mesmo endereço. Sim. E muitas vezes essa mulher chama a viatura na esperança de que o agressor ele vá ver o policial e que o policial vai resolver e vai fazer aquele homem parar de ser agressivo e romper a violência. Então, na época, trabalhava na equipe de atendimento à mulher, um advogado, uma psicóloga. E, naquela época, nós capacitamos 200 homens da Polícia Militar de Coronel Fabriciano.
E tinha pouquíssimas ocorrências de mulheres. E depois a capacitação foi lá em cima, porque eles começaram a identificar, separar o que era lesão corporal, o que era de fato, o que era a Lei Maria da Penha. E mudou muito, assim, até a visão deles mesmo. Eu lembro que na capacitação, assim, eu ouvi algumas coisas assim, uma mulher pode apanhar, aquela coisa que é bem do homem mesmo. E a gente ia tirando esses mitos, dizendo que não, que uma coisa era consensual, outra coisa era sem ser consensual. E foi um trabalho muito bacana na época do comandante, que era o capitão Jesus. Muito bacana mesmo, assim, foi muito legal lá. E quando eu vim para cá, voltei para Ipatinga, acabei também me aproximando de novo da polícia nessa questão da mulher. E nós que somos da assistência social, a gente percebe o quê? A gente atende esse lado da mulher, esse lado social, o lado da família, o lado, né, dessas queixas, a questão mesmo. Às vezes a mulher naturaliza a violência, ela não percebe que ela sofre violência, ela viveu numa família tão violenta, ela cresceu num ambiente violento, então ela naturaliza isso. Muitas vezes a mulher sofre uma violência tão sutil que ela não percebe, porque quando todo mundo pensa que a violência contra a mulher tem agressão, tem sangue, tem soco, as imagens que a gente vê na mídia mostram isso. Mas, na verdade, as vítimas talvez mais complexas que eu atendi até hoje, elas nunca tinham levado um tapa. É a violência psicológica, né, emocional. A psicológica, emocional é muito sutil. Muito sutil, e a mulher vai se enveredando ali numa trama. Quando ela percebe, ela já está imersa, ela não tem nem mais força para sair. Então, o CRES trabalha muito nessa perspectiva da mulher, no tempo da mulher. A Graziela sabe disso, tem uma coisa muito grande que a população espera que seja um crime resolvido rápido. Não é um crime de resolução rápida, é um crime a longo prazo, porque essa mulher precisa do tempo dela, precisa de entender. Tem um processo ali de uma família, às vezes tem filho no meio. Muitas vezes esse marido também ele acaba precisando de acompanhamento, e o Brasil falha muito quando ele não atende o agressor, porque essas mulheres elas nem sempre querem ficar sem aquele companheiro. Então, o Brasil precisa evoluir na política para os homens. Eu conheço somente um centro de referência para o homem, que fica no Rio de Janeiro, fica em Niterói, e é muito interessante, é um CREA só para homens. E é muito interessante, porque também existe o lado do homem forte, o lado que mantém a família, o lado do homem que não chora. São vítimas desse preconceito? O lado do homem que não pode ter sentimento, não pode ter dor. A polícia é mais forte ainda, os policiais são super-heróis, então também tem esse lado. E aí, aqui em Patinga, nós tivemos uma evolução a partir da nossa rede, quando o doutor Matheus ainda estava aqui, o promotor, e ele fez uma pergunta para mim. Eu lembro que nesse dia estava a Graziela, Luiz, o capitão Johnson, promotor, eu e Neuza do CREAS. E o promotor falou assim, o que tem que fazer para melhorar essa questão da violência contra a mulher? E eu falei, atender o agressor, doutor. Tem que atender o agressor, não adianta. Não adianta, tem que atender o agressor. Quando o CEAPA entrou, ajudou. Foi aí que o CEAPA entrou, o pessoal do Estado, do Centro de Prevenção, porque aí o promotor conseguiu, com o doutor Calais, que os homens que tivessem sido presos, eles fariam um curso mesmo. Eu acho que são 10 encontros. Vem hoje nas medidas protetivas. Isso. Hoje, nas medidas protetivas, são 10 encontros. Se o homem não fizer, ele vai voltar para a cadeia, vai piorar a situação dele. Mas, se ele fizer, são 10 encontros que também é obrigatório. Vai ouvir aquele homem, vai entender a dinâmica, por que está acontecendo aquilo, principalmente os reincidentes, o que está acontecendo. Muitas vezes tem droga no meio, tem bebida no meio, tem os vícios. E aí nós começamos aqui em Patinga com isso. O doutor Calais assim, abraçou, na época foi 2018, se não me engano, abraçou assim, a ideia, e assim, hoje a gente consegue na rede fazer isso. E a gente precisava avançar, porque a gente ainda consegue atender os homens que são presos. Né? Aqueles que ainda não estão presos, ainda a gente tem uma dificuldade ainda. Mas é um grande passo. E aí eu já acompanhei esse processo da polícia. Quando ela tinha falado que o CREAS encaminha muito. Quando o CREAS solicita aí essa participação da PVD, mesmo que eles ainda não tenham atendido essa mulher, é porque a gente percebe que essa mulher pode estar em um risco mais grave de vir a óbito, ou também porque necessita que esse marido veja que essa mulher está num processo, ou esse noivo, esse namorado, de atendimento, que tem alguém por ela. E a polícia, muitas vezes, ela passa por esse homem, peraí. Ela tem um papel diferenciado, né? É só a figura em si, porque querendo ou não querendo, só esse uniforme, viu, Graça? Ele já impõe, de uma certa forma, um respeito realmente e um medo, vamos dizer assim, para as pessoas. Infelizmente, é importante que as famílias entendam que quando o Estado intervém na vida dela é porque eles falharam em alguma coisa, né? Não falhar no sentido de julgamento, mas a gente só vai intervir na família de alguém se tiver alguma ocorrência. No caso do CREAS, nós atendemos encaminhamentos, ou do Conselho Tutelar, ou do Ministério Público, ou do Judiciário,
ou do Estado mesmo, o próprio Centro de Prevenção, da Polícia Militar. Então, às vezes, a família fala assim, por que eu estou sendo chamado aí? Infelizmente, a família não conseguiu se organizar em alguma coisa e nós, servidores públicos, precisamos invadir a privacidade da família, invadir no bom sentido, a privacidade da família, para que tente ela se organizar ali de novo. E essa questão assim, da mulher vítima de violência, ela tem muito tabu. A população ainda acha que... A gente ainda escuta muito ainda. Detesta esse negócio de mulher vítima de violência. Mulher está lá porque quer. Tem que atender criança, que criança não sabe fugir da violência. Fica gastando dinheiro público para atender mulher. A gente ouve muito isso. Mas é muito mais complexo que isso. Bom, Cláudia, deixa eu só fazer um dizer a questão que ela estava falando, que às vezes não olha a questão da criança. Mas essa mulher sendo vítima de violência, a tendência dos filhos ou repetirem as violências, ou serem vítimas de violência, você vai olhar, você está trabalhando preventivamente. Sim. Então, assim, você está trabalhando realmente no ninho, digamos assim, né? Sim. Por quê? Você não trabalha essa mulher, você não empodera essa mulher, ela não tem noção daquilo que está repassando para os filhos. E depois você vê que tem filhos, vários casos acontecem, que filhos depois que ficam tão revoltados que acabam matando o pai. Tem filhos que às vezes ficam revoltados com a mãe, por a mãe se manter naquela situação de violência porque não entende, assim, por que ela está sofrendo. Que essa é uma situação mais comum, o filho revoltar com a mãe porque não sair da situação de violência. Isso. Por achar que a mãe poderia tomar uma decisão e não toma. E aí ele não entende o motivo pelo qual ela não toma a decisão. E se o pai é violento com a criança, é pior ainda. Uhum. Porque às vezes a mulher tem muito aquela questão da responsabilidade, né? Sim, repensa A muito questão em do tomar. lar, da família. Eu te falo isso porque eu fui mãe solteira durante quase 4 anos. E eu me punia muito. Tipo assim, nossa, eu privei o meu filho de ter contato com o pai dele, de ter um pai presente. Então, a mulher tem muito essa questão da responsabilidade. Não só como mãe, mas como esposa. E a família julga muito, né, Cláudia? Tipo assim, não, mas você podia ter lutado mais pelo seu casamento, por que você não fez mais? Só que é o que eu falo assim, você não pode ficar acostumando com coisas ruins. Já teve amigas minhas que falaram assim, Grazi, eu já aprendi uma coisa aqui, ó, melhor a gente acostumar, que aí passa. Eu falei assim, mas se a gente não estiver disposta a acostumar com coisa ruim? Né? Sim. Então, e colocar aquilo como normal. A gente tem que entender o seguinte, a questão da individualidade tem que ser respeitada, né? Uhum. E essa questão do tratamento com o homem, a gente vê que faz realmente um diferencial muito grande nesse serviço nosso. Porque a gente vê que a gente fez até um webinário agora nacional com todas as polícias do estado, do Brasil, e vê que tem muitas políticas públicas em relação ao tratamento com a mulher. Mas todos os portfólios são aplicados pelas outras polícias. O nosso é aquele que busca aquela vítima que não sabe o que é uma delegacia de mulheres, uma vítima que não sabe, a gente chega na vítima e ela, eu já fiz 15 BOs. Aí você fala assim, não, mas se você não for na delegacia representar, não adianta nada, dependendo do crime, né? Você tem que ir lá, pedir uma medida protetiva. Não que ele vai preso, depois sai rapidinho. Eu falei assim, mas você já pediu, eu tenho medo que ele volta para aqui. Eu falei assim, você já foi pedir medida protetiva? Nem sabe o que é. Então, o objetivo da Polícia Militar é buscar resgatar aquela mulher que não tem noção dos passos que tem que tomar, não tem noção de onde ela vive, da questão da violência que ela sofre. Muitas vezes eu chego para oferecer o serviço e falo assim, como que foi o relacionamento de vocês? Sempre foi assim tumultuado, conturbado? Não, ele nunca foi violento, não, ele nunca me bateu. Aí você começa a fazer avaliação de risco. Ele proibia você de ir na casa da sua mãe, dos seus familiares? Não, isso ele proibia. Aí ele proibia você até acesso de dinheiro? Não, na questão das contas era ele que cuidava. Aí você vai fazendo assim, você vai fazendo algumas perguntas à mulher, e você diz assim, isso é violência? A mulher para e fica assim, eu sofri violência? Nem ela sabe. Nem ela sabe. Assim como alguns agressores, a gente tem a questão da apresentação da Lei Maria da Penha para os dois, né? Uhum. Quando a gente apresenta a Lei Maria da Penha para o agressor, ele vira e fala assim, não, mas eu só estou querendo conversar com ela, eu não fiz nenhuma ameaça, mas tem medida protetiva. Eu disse, não, medida protetiva você não tem contato nenhum. E assim, muitas vezes ele não sabe que o que ele está cometendo é violência. Né? Então, era isso que eu ia até falar, quando vocês começaram a falar, a Cláudia começou a falar sobre a questão do homem, eu me lembrei de um curta que tem, a Cláudia já viu, Vida de Maria. Né? É um curta muito bacana, que fala exatamente sobre a repetição do que acontece com a menina que cresce e começa a repetir o que aconteceu com a mãe, e assim vai, é uma repetição sem fim. Mas eu queria falar sobre a questão do homem também,
Porque muitos homens, eles estão apenas reproduzindo ou repetindo um histórico de vida, porque viu o pai fazendo com a mãe daquela forma, ele acha que é completamente normal, cresce já fazendo aquilo e vai se reproduzindo filho após filho. Né? E aí é muito triste. Né? E o que nós precisamos fazer é quebrar esse círculo, né? Para que essa violência não se repita. Você ia falar? Eu quero falar o seguinte, na verdade, nós fomos... às vezes as pessoas falam assim, papo chato de machista, feminista, não sei o que mais, mas a verdade é o seguinte, a gente precisa parar para pensar que o Brasil ele veio de uma Constituição patriarcal e que todos nós aqui, todos que estão assistindo, nós aqui, nós somos criados em uma sociedade que naturalizou o papel do homem e o papel da mulher. Sim. Ok, pode existir, mas a questão é, nós viemos, a gente tem introjetado em nossa cultura, a gente cresceu num ambiente que o homem decidir era normal. Vou te dar um exemplo. Tem um documentário também que o homem não fala nada. Eu estava assistindo esse documentário. O homem, ele está vestido de homem, tudo, mas ele faz todas as coisas que a mulher faz. E a mulher, eu esqueci o nome desse documentário, mas a mulher, ela é o homem, né? Ela chega de trabalho, ela fala, cadê o almoço? Não fez, não. E o homem está lá no fogão fazendo. E eu lembro que a primeira vez que eu vi esse documentário, eu estava na faculdade, e a gente falou assim, foi estranho assistir aquilo. O homem carregando o bebê ali, o homem trocando fralda, o homem suado, fazendo almoço, passando pão na casa. Aí a mulher chega, tipo de uniforme, igual o homem faz. Joga a pasta para cá, joga o sapato para lá, desce o sofá, pega o controle. E eu lembro que eu estava na faculdade, nós ficamos assim, gente, isso é estranho. É estranho porque a gente foi criada dessa forma. Então, às vezes, a gente, sem perceber, repete isso, inclusive com os filhos. Uma coisa que eu sempre falo nas palestras para as mães, você já parou para pensar que todo homem agressor teve uma mãe? Ele teve uma mãe. E essa mãe, por algum objetivo, né, que ela às vezes nem percebe, foi perpetuando essa criação, onde o homem manda, onde ele tem poder, onde ele pode chegar tarde em casa, onde ele pode começar a namorar cedo, onde ele pode ter diversas relações sexuais, onde ele não precisa lavar vasilha, não precisa fazer comida, não precisa cuidar da casa. Então, as mães criam homens assim. Você pode ver quando as pessoas falam assim, meu marido me ajuda muito. Aí você fala, ajuda. Às vezes ele arruma casa, às vezes ele cuida do filho, mas ajuda porque a casa é dos dois. O filho é dos dois. O homem não ajuda com o filho, ele é pai. É isso que as pessoas precisam pensar. E não é fala de feminista, nada disso. É para o homem pensar. Ele é pai. Ele não está ajudando a mulher a cuidar dos filhos. Ele é o pai, ele faz parte daquilo ali. Arrumei a casa para você hoje. Não, você arrumou a nossa casa, a casa que nós vivemos. Então, isso precisa ser mudado, isso é a longo prazo. Cultura é algo difícil de mudar. Então, assim, nós temos isso na sociedade brasileira, e isso está introjetado. Então, vão se reproduzindo isso com os filhos. Eu sou mãe de 2 meninos. Eu vejo claramente, eu tenho um filho de 21, de 15, que vai fazer 15 anos agora. Eu vejo claramente que, se eu não estivesse conduzindo desde novinho, o meu filho mais novo ia ser muito machista, mesmo não tendo pai machista nem mãe. Mas é da natureza. A gente não pode falar isso da natureza, que as pessoas odeiam falar isso. Mas desde novinho ele era assim, mandão, e eu fui. Peraí, não é assim que funciona. Vamos mudar isso. Então, assim, a mãe, ela precisa se atentar para isso, o pai também, claro. Mas muitas vezes a gente repete comportamento. Então, uma pergunta. É a repetição. Eu vou falar aqui alguns comentários. Parabéns, mulheres guerreiras. Antônia Andrade, obrigada. Muito importante conscientizar as mulheres do poder e força que elas têm. A Cleia, muito obrigada. Orgulhosa de você. É porque está longe para me ler. Orgulhosa de você, Cabo Graziele. Sayara Gomes. Antônio Moura, boa tarde, Cláudia Cássia Cleoneide, bate-papo top. Obrigada. Parabéns, muito bom, a Tássila. Obrigada, pessoal, os comentários aqui. Esse bate-papo, né, nós dissemos no início, objetivando a comemoração mesmo do Dia da Mulher, o mês de março, né, e também comemorando aí os 40 anos da inserção da mulher na Polícia Militar, né, na vida aí da PM. Então, nós estamos também comemorando aqui com a presença da Cabo Graziele e da Cláudia Castro. E nossa alegria, né, e agradecimento aí, eu quero já de antemão agradecer ao Tenente Coronel Arley,
né, por ter liberado a profissional deles, lá, né, da PM, a cabo, para participar conosco aqui desse bate-papo. Tá? Muito obrigada a vocês. E aí, você ia falar? Então, só queria... Pode falar. Não, pode ficar à vontade. Na verdade, gente, eu não sei se esse é o momento de falar isso, mas, assim, antes, eu vou falar. Uhum. Quando a gente estava falando da questão sutil, da violência psicológica, às vezes a mulher não percebe, que naturaliza. Então, assim, gente, a mulher precisa ter muito cuidado quando ela começa um relacionamento. Sinais, né? A gente percebe muito claramente aí os ciclos como vão acontecendo. E é claro que não é uma regra, mas geralmente o perfil é esse, né? E, assim, por anos e anos de atendimento a vítimas, a gente percebe que o perfil do agressor é muito parecido com todas elas. Primeira característica, gente, ninguém ama ninguém com uma semana. O amor é construção. Então, se eu conheço uma pessoa hoje, daqui a 5 dias eu amo ela loucamente, eu não vivo sem ela, tem algo errado. Ninguém vai amar ninguém loucamente sem viver por ela 5 dias, em 5 dias. Então, geralmente, esses agressores, eles amam depressa demais. E eles amam demais, um amor que quase sufoca. E aí esse agressor, ele começa a cuidar dessa mulher, ele começa a cercar os ambientes dela, ele começa a ver os horários que ela come. Eu já vi casos, gente, de homem mandar o lanche para a mulher, o almoço para a mulher, o lanche da tarde para ela não comer fora do que ela podia comer, porque ele cuidava da alimentação dela. Amor, eu te amo, eu quero o melhor para você. Eu já trabalhei com pessoas assim. Então, o que acontece? Esse homem vai, ele cercando essa mulher de todas as formas, ele vai enchendo ela de presente. É um amor louco. E se é uma pessoa que está aí no nível de carência um pouco maior, ela vai gostar. Porque o mundo daquele homem vai girar em torno dela. E a mulher gosta de ser cuidada. Quem não gosta de cuidado? O homem também gosta. Quem não gosta de ser cuidado, né? Quem não gosta de carinho, lembrei de você, manda um bombonzinho para você de dia. Não estou falando que não pode fazer isso. Estou dizendo o excesso. O controle que sufoca, que vigia 24 horas da mulher. Eu brinco muito que na literatura, que na música, esse cara sou eu é bacana. Mas na vida real, o cara sou eu, da música, ele provavelmente será agressor. Porque o cara que pensa em você toda hora, que sabe o minuto que você atrasa, que te acorda de noite para dizer que te ama, tem um trem errado aí. Acordar de madrugada para dizer que ama, então eu brinco, o cara sou eu. É legal na música, no livro, mas na vida real, provavelmente ele seria um agressor. E aí, esse homem começa a controlar tudo que essa mulher faz, até o momento que ela faz algo que o irrite. Aí vou dar um exemplo aqui, sei lá, ela veste uma roupa, que ele fala, não quero que você vá com essa roupa. Se ela falar, eu quero, aí ele já começa, é a hora que ele começa a reagir. Muitas vezes ele reage com grito, com humilhação, rebaixando essa mulher, ou pode também reagir de forma física, né? Sujigão, empurrão, tira essa roupa, arranca a roupa. Mulher minha não usa isso, eu não quero que o ninguém tal do olhe pra mulher você. minha não faz isso, a princípio pode envaidecer a mulher, pô, igual de mim. Mas se a gente for pensar o que é a mulher minha, é uma posse do outro tão grande. E é por isso que existem muitos feminicídios. Se você for observar a maioria dos feminicídios, a mulher terminou o relacionamento e o homem não aceitou. O homem tem uma dificuldade muito grande de aceitar que a mulher dele vai ter relação sexual com outro homem. Então, muitas motivações de feminicídio, eu tenho estudado os mapas de violência assim, a fios de mais de 5 anos, e diz isso, que a maioria dos feminicídios, a mulher rompeu em algum momento aquele relacionamento. Então, esse cara, ele vai, briga, às vezes bate, vai lá, a mulher chora, desespera, ele vai, pede perdão, eu não devia ter feito isso. Aí vem a fase da lua de mel, de jantares, passeios, de presentes. Depois ele começa de novo. E isso vai sendo progressivo. E é o ciclo da violência, né, Cláudia? E é o ciclo da violência. E muitas vezes essa mulher ela não consegue perceber que ela está entrando nesse ciclo. Eu já atendi uma pessoa que ela não conseguia ela sempre procurava relacionamentos abusivos. Não que ela procurava, no sentido de ir atrás, mas ela acabava sempre gostando de homens desse perfil, ela se aproximava sempre de homens desse perfil. Ela já tinha tido várias medidas protetivas nos relacionamentos dela, e ela não conseguia se livrar desse perfil de homem. E a gente foi trabalhando com ela até que ela conseguiu fazer um acompanhamento psicológico, uma terapia, e hoje ela está super feliz com um cara super bacana. Mas ela precisou de quase 20 anos da vida dela para perceber que ela precisava se tratar, porque ela dava sinais para esse homem que ele podia ser abusivo com ela. Então, depois que ela fez uma terapia, se tratou, hoje ela está super bem. Hoje ela se reconhece, ela se ama, ela sabe o limite dela, ela não aceita, então ela se colocou para o outro. Então, a gente percebe que o perfil de agressor, ele às vezes é muito sedutor, porque aquele cara chega de uma forma que ele supre todas as suas lacunas. Uhum. Né? E aí, a pessoa, se ela tiver qualquer carência, ela vai embarcar. Entendeu?
E aí, quando a pessoa tem uma imagem desfocada dela, ou falta amor próprio, ou ela tem uma carência, ou ela necessita de alguém que cuide dela, ela vai acabar indo para esse perfil. E aí começam os problemas. E, muitas vezes, esse homem também que tem esse perfil, ele está sinalizando alguma coisa. Por que ele necessita tanto ser dono de alguém? E um dos maiores problemas que nós temos no Brasil hoje, entre relacionamentos no geral, é esse: as pessoas viram donas das outras. E as pessoas não conseguem seguir. Mesmo vendo que não está dando certo, elas querem ficar juntas, porque tem essa questão da posse. Então, a pessoa precisa prestar atenção quando ela começa a conhecer uma pessoa, quando começa a se envolver, porque isso é, assim, fatal. O perfil agressor é esse que te cerca de muito amor no primeiro dia. Isso mesmo. Eu me recordei aqui de um caso de uma amiga minha, que o pai faleceu, e depois do falecimento é que eles foram se dar conta que não sabia quantos imóveis ele tinha vários imóveis, não sabia o valor que ele tinha em conta corrente, aliás, não sabia nem em que banco ele tinha conta. Eles tiveram que, depois do falecimento, fazer uma busca onde este homem tinha conta corrente, tinha dinheiro, e realmente ele tinha posses. E aí eu falei, a mãe dela completamente assim, é aquilo que nós falamos, né? Alienada mesmo a vida conjugal, que foi moldada dessa forma, porque ela aceitava questão de compra, tudo era ele, o dinheiro era ele, ela não sabia nada da vida dele. Praticamente não sabia nada. Então, assim, eles tiveram um grande problema, depois do falecimento dele, para se descobrir quais bens ele tinha, onde tinha, de dinheiro, onde tinha também o dinheiro. É uma coisa assim, impressionante, né? Que eu vejo que, como eu disse, nós temos evoluído, né? E há muito ainda a evoluir. E percebo que as mulheres começam, né, a perceber o seu papel, o seu local, né, o seu lugar de ficar, né? Prova disso é a quantidade de mulheres hoje que já estão no mercado de trabalho, coisa que antigamente nós não tínhamos. Quantidade de mulheres que hoje desempenham cargos que anteriormente eram só masculinos, exclusivo, né? Caminhoneiro, por exemplo, né? É uma função, né, que hoje a gente já encontra aí mulheres dirigindo carretas, né? Eu ia te falar, bem recente saiu, né, uma reportagem sobre uma mulher que hoje pilotava também um grande avião, inclusive eu acho que até do governo também. Comandante de navio. Petrobras tem mulheres como então nós tem duas militares que são comandantes, são duas pessoas. Pois tem uma mulher general, que eu sou fã dela. Nunca me esqueço. Vamos brincar um pouquinho. Eu estava numa capacitação em Belo Horizonte, estava no hotel, e estava lá de manhã, estava tendo um encontro das Forças de Segurança Nacional. E estava todo mundo nesse hotel, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Agulhas Negras, todos os fardados do mundo estavam lá. Nem gostei, né, imagina. E aí, gente, eu estava lá, aquele monte de homem lá tomando café da manhã, de repente chegou uma mulher do seu tamanho, assim, pequenininha, lourinha. Todos ficaram em pé de uma vez e deram continência, a mulher é general. Eu falei, gente, essa mulher é minha ídola. Entendeu? Então, assim, sabe, é muito bacana ver a mulher nesses lugares de poder, porque realmente existia um preconceito muito grande com isso. E no mercado de trabalho, também a gente sofre muito isso. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que trabalha quase a minha vida inteira, e assim, eu tenho 23 anos de trabalho. Desses 23 anos de trabalho, apenas 8 eu estive em cargos de chefia. E você sempre ouve piadinhas. Ah, deu para alguém. Com certeza deu para alguém. Uhum. Já teve gente me perguntando, nossa, você nunca sai da gestão, por quê? Porque eu sou técnica. Né? Porque eu sou técnica, porque eu estudo para isso. Porque eu posso estar ali por isso, porque eu estudo para isso. Então, a maioria das mulheres sofrem isso ainda no mercado de trabalho. Quando ela tem uma ascensão maior, há um olhar de preconceito para ela. E o mais triste, muitas vezes, da própria mulher. Né? A própria mulher, às vezes, é muito cruel com a outra mulher. Então, assim, a gente precisa observar melhor a forma que a gente está conduzindo
a nossa vida de mulher, como que a gente tem tratado as outras mulheres. Sim. Eu tenho essa questão, mulheres apoiam mulheres. Será que apoiam mesmo? Precisam apoiar. A gente tem ouvido falar muito de sororidade, mas ela precisa ser mais praticada, porque a mulher costuma ser muito cruel com a outra. Você quer ver? Basta você ver que quando o marido de alguém tem uma amante, a mulher não bate no marido, bate no amante. Né? O contrato dela de relação é com o homem que está ali do lado dela. Ela vai ficar com raiva da amante? Foi ele que traiu, Talvez né? a amante nem sabe que ele é casado. Às vezes a amante nem sabe que ele é casado. Então, assim, a mulher ela precisa trabalhar também esse olhar dela para outra mulher, porque realmente tem sido assim muito difícil a gente perceber como que tudo às vezes se dificulta para a mulher. Você vê tanto que hoje nós encontramos aí pela internet vários workshops, vários cursos de ensinar a mulher a acreditar no poder dela, acreditar no feminino, acreditar que ela pode, trabalhar a autoestima da mulher. Isso é uma coisa que a gente nem precisava fazer, a gente precisa. Né? A gente percebe que hoje muitas mulheres muito sofridas, que nem se percebem enquanto ser humano, né? Às vezes tem vergonha até de falar em algum lugar. E a gente tem que batalhar muito para continuar esse movimento. E para que as mulheres também entendam esse movimento. E homens também entendam. Sim. Porque, eu vou dizer para você, também existe uma masculinidade tóxica, não é? Também eu sempre falo, eu gosto sempre de falar, eu estava lendo aí o título, que é a peça mais forte do jogo, né? Eu acho que a peça mais forte do jogo ela tem que ser todo mundo, né? Tanto homem quanto mulher, tem que ser a pessoa. Porque não é também fácil para o homem. Né? Os homens também são criados de uma forma, às vezes, tóxica. Né? Essa questão do homem não poder sofrer, eu tenho, como eu disse, tenho muitos amigos policiais e muitas vezes assim, a gente acabava sendo consolo, assim, a conselheira, e você via assim, o sofrimento daquele homem porque ele não podia nem dizer que ele estava sofrendo. Ainda mais um policial fardado, não sofre nunca, não sente dor, não adoece, não acontece nada. Tanto que às vezes tem questões de suicídio que pensam assim, por que suicidou? Não falou com ninguém? E falei assim, peraí, já é difícil para um homem falar, né, dos seus sentimentos, do que está passando. Imagina um homem que é, pela sociedade, considerado, não, ali é o braço forte do Estado. Assim. Não pode enfraquecer. Vai mostrar fraqueza? É o mito do herói. E nós somos criadas com o mito do herói. Nós somos criados com as histórias infantis em que a moça era salva pelo príncipe do cavalo branco, que o herói ia lá na torre e tirava a moça. Então, toda mulher é criada nesse universo, pelo menos na nossa época, que ela ia ter um herói para salvá-la. Que se ela não tivesse o herói que vai na torre, que usa o cavalo branco, que beija ela, que ela está lá dormindo, não vive, ela não vai acordar nunca, um beijo de amor salva ela. Então, a gente cresceu nesse imaginário de que a gente precisa de um homem-herói para cuidar da gente. E o homem também cresceu nesse imaginário que ele tem que ser herói. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, ele tem que ser herói. E os homens que não conseguem trabalhar isso neles e que não conseguem não se cobrar tanto, pode ver que o índice de infarto em homens é maior que em mulheres, muito maior. Porque o homem não chora, porque o homem não sofre, porque o homem não sente dor, o homem não sente nada. Então, isso também é difícil. Então, a gente está vivendo um momento hoje que a gente precisa trabalhar melhor o ser humano. Né? Tirar um pouco da homem e mulher, é pessoa. Né? A gente precisa trabalhar a pessoa, seja como ela for, como ela se entende, como ela se vê, né? Para a gente ter uma relação de menos ódio. A gente tem vivido uma sociedade de muito ódio. Né? E é fato, né, infelizmente, que a mulher ela é cruel com a outra mulher. Né? Eu já ouvi comentários de homens mesmo, amigo meu mesmo, falando assim, que me dizia assim, poxa vida, vocês são muito cruéis com vocês mesmas e umas com as outras. Né? Vocês fazem coisas que eu vou falar, não precisava, porque são mulheres, poderiam se entender, uma apoiando a outra, né? Infelizmente, a gente tem isso mesmo. Mas aí, quando eu estava falando sobre a questão, Grazi, dessa questão de que hoje muitas mulheres estão desempenhando vários papéis importantes, inclusive, né? Nós temos hoje, na nossa Câmara Municipal mesmo, nós temos hoje a presença feminina, né? É lógico que numa proporção muito menor, mas já iniciamos, né, esse processo de inserir mulheres. Mas aí o que eu queria saber dentro da PM, essa questão, a Cláudia até citou da general, né, que é feminina. Como que é essa ascensão lá dentro? E como que é visto isso pelos homens? Quando uma mulher, por exemplo, chega num posto desse, a questão, por exemplo, da subordinação. Como que é isso lá dentro da PM? Na polícia é um pouco mais fácil, digamos assim, porque a gente tem
os pilares institucionais, que é a hierarquia e disciplina, né? Então, tem essa questão do respeito, da disciplina mesmo. Então, assim, o homem não vai escolher ser submisso à mulher. Ele não é submisso à mulher, ele é submisso ao cargo que ela ocupa, né? Sim. Então, assim, a gente tem, aqui em Ipatinga mesmo, a gente, comandante de companhia, igual a gente tem a Capitã Marissa aqui, que é excelente pessoa, assim, foi 01 em todos os cursos que ela participou, ela, assim, é um modelo para a gente. Então, assim, a gente se orgulha muito, né, de ter ela como referência. Isso, a gente tem delegada de mulheres, a doutora Amanda, a doutora Lívia, a doutora Joana Dark, que, assim, fazem um trabalho excelente. Promotora, Maria. A doutora Maria, a doutora Lidiane, a doutora Juliana. Então, assim, a gente... isso mesmo, a doutora Graziele. Então, assim, a gente tem realmente, assim, muitas mulheres que nos representam, né? Na polícia não é diferente disso, igual, às vezes a mulher tá comanda a guarnição, e assim, igual eu estou falando, a questão do respeito dentro da instituição, tem a questão, às vezes, das brincadeirinhas, né? Que a gente não foge delas, né? Mas, assim, a questão, às vezes, um pouco também do assédio, também tem um pouquinho, mas, assim, normalmente é que ela vem em forma de brincadeira, entendeu? Eu já passei algumas situações mais constrangedoras pelo fato de ser muito comunicativa, brincar muito, me fala besteira, assim, não tem muito esse pudor. Eu sou mais tranquila, igual. Eu vivo num ambiente tipicamente masculino. Eu falo que eu convivo mais com os meus colegas de trabalho do que com o meu marido, se eu for analisar a proporção que eu fico com eles, né? Uhum. Então, assim, eu tento ter uma convivência normal, eu trato eles como ser humano, não ser homem, ser mulher, né? Mas tem conversa, as mesmas coisas. E, às vezes, as pessoas entendem isso como uma abertura, né? Para chegar até você, ou senão, tipo assim, não, ali é mais fácil e tudo. Mas depois, às vezes, eles têm que ser um pouquinho... Você vai saindo pela tangente, né? Sair da francesa, assim, brinca e tudo. Uma vez eu fui consultar, aí eu cheguei fardada, aí o médico virou e falou assim, nossa, vocês policiais aí sofrem muito assédio, né? Do público masculino. Eu falei assim, pior que não. Pior que não, porque assim, normalmente os homens, realmente as mulheres são um pouco mais pra frente, né? Mandam o telefone e tudo. Nós, mulheres, é incrível que, assim, tem umas piadinhas que a gente escuta, que é de praxe, mas normalmente os homens respeitam mais a mulher fardada. Eu falo assim, né? O paisano, né? Em si, ele respeita mais a questão da mulher fardada também. Que às vezes fala assim, tem algum fetiche com a mulher fardada? Eu falo assim, não parece não, porque normalmente respeitam mais a gente. E aí, deixa eu te falar, vai ter alguma programação especial desses 40 anos ou, por enquanto, você não sabe ainda como que vai ser? Como a gente está, né, em época de pandemia, a gente até tinha previsto, o Comando Geral tinha, no dia 8, a gente iria fazer uma operação chamada Filhas de Minas, só viaturas com policiais femininas, só que, infelizmente, a gente teve a morte aí de 2 militares no final de semana, inclusive o coronel comandante da RPM, aí... por motivo de luto, foi cancelada essa operação. Tem agora um memorando para a gente cumprir nesse mês de março, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, inclusive participar em lives, programas de rádio, fazer blitz. Só que com essa questão de pandemia, tudo está muito difícil. Realmente. Porque a gente tem que... A gente está querendo fazer uma reunião da rede, só que a gente está pensando em fazer uma reunião online. Porque, assim, a gente tem que priorizar primeiro pela segurança, com né? certeza. Inclusive, a polícia agora... Tem até as reuniões de turma, normalmente a cada 5 anos você pode fazer uma reunião com a sua turma, né? De formação. Aí, esse ano, até agosto, estão canceladas as reuniões por causa disso, prevendo mesmo, né, a questão do Covid-19. Então, nós estamos caminhando para o encerramento, né? E aí, essa parceria, né, esse bate-papo foi muito bacana, e a parceria que a Epiton tem com o batalhão aí, com a PM, já é de longa data, né, Grazi? A Epiton sempre contou com a presença de vocês em todos os trabalhos, sempre fomos bem atendidos. Nós queremos realmente agradecer, né, por ter aceito o nosso convite. Dizer dessa parceria que nós estamos iniciando com a METS, né, que é uma empresa que é de consultoria, que vai trabalhar essas questões, né, que a Cláudia acabou de falar, de fortalecer realmente o ser humano, né, para viver o seu dia, né? Então, assim, o profissional
né, do seu dia a dia, seja homem, seja mulher, aprender a se reconhecer, aprender a trabalhar bem, né, Cláudia? Se você quiser falar sobre um pouquinho sobre essa parceria que nós estamos iniciando aí, que é o nosso objetivo é realmente trabalhar o ser humano. Então, a METS Consultoria é uma empresa nova no mercado e feita por mulheres, né? Isso. Somos 4 mulheres, todas com sua profissão, todas bem sucedidas na vida, e que nós pensamos aí, além da consultoria de treinamento, também trabalhar essa questão mesmo da mulher, a mulher no mercado de trabalho, a mulher enquanto dona da sua vida, a mulher enquanto uma pessoa que sabe decidir, a questão de como mesmo, até essa questão mesmo, vamos trabalhar a questão de descobrir qual que é o meu poder, qual que é a minha potencialidade, trabalhar as minhas potencialidades. E essa parceria com a Monster é muito bacana, porque vamos falar de vários temas que interessam a toda a sociedade, inclusive também dos homens, por que não? Isso. Vamos estar falando dessa questão do homem, da mulher, e também essa questão mesmo de como viver melhor aí nesse mundo de trabalho, nesse mercado competitivo, e nas relações familiares. E o que nós temos aí de diferencial de outras empresas é que, como somos 4 mulheres, nós temos aí um segredo. Isso. O segredo das 4 mulheres, que deu pano para a manga, todo mundo queria saber qual que era o segredo das 4 mulheres. E o nosso segredo é um método próprio que nós criamos e que vamos estar aí, através desse método, aí, ajudando muitas pessoas a crescerem na vida. O nosso objetivo, né, é este, é desenvolver as pessoas, né, para que nós possamos evitar mais de usar PVD. Está à disposição. Não, sim, lógico, mas quanto menos usar, melhor, né? Porque significa que as relações estão melhores. Né? Eu falo que, deixa bem claro aqui, né, Cláudia, a gente sempre frisa o quê? O objetivo da Polícia Militar da PVD não é separar ninguém, não é separar casais, não, gente, nem do CREAS. A gente quer que as pessoas consigam viver em harmonia e viver bem, né? É o principal objetivo nosso. Que as pessoas consigam se relacionar, conversar, que a gente vê que hoje em dia a gente está numa sociedade que tem muito pouco diálogo. Muito pouco. As pessoas não conseguem conversar, né? Não conseguem parar, conversar. E fala assim, vamos discutir uma discussão. Uma discussão é discutir sobre um assunto. Isso. Né? E chegar num consenso. E frisar aqui também, né? Que são depois, chamo dele, que os 40 anos, o nosso lema é 40 anos da força e da leveza da mulher na Polícia Militar. Oh, que bacana. Aí a questão da força, né, da gente ir junto, batalhar, e realmente dessa leveza que traz, querendo ou não, a mulher, no ambiente, a gente sabe ela disso, traz. né, que traz essa leveza, deixa, às vezes, observa, tem um olhar diferente, tanto que nas patrulhas de prevenção à violência doméstica é obrigatória a presença de um policial feminino. Sim. E de um policial masculino. Por isso mesmo, porque para essa mulher criar, né, um vínculo com a gente. E é incrível que cada mulher que a gente atende, que às vezes você chega no primeiro dia, ela está lá com aquela carinha triste, batida, ou quando você vai lá e encerra o caso dela, você vê outra mulher. Assim, é emocionante, sabe, para a gente. A gente chega em casa feliz, assim, não, gente, eu pude ser útil para alguém hoje. Então, assim, a gente vê que faz a diferença na vida das pessoas, é super gratificante. E elas não sabem o bem que elas fazem para a gente. E a gente não pode, né, terminar essa live, não podemos esquecer de dizer que a mulher hoje ela tem vários canais de comunicação. Sim. Se essa mulher não está pronta para chamar a Polícia Militar, às vezes ela não se encontra pronta, e um grande avanço que nós tivemos quando capacitamos a Polícia Militar, eles têm as capacitações deles, mas nós também, enquanto rede, fomos até eles, fizemos 2 seminários, né, estava a Polícia Militar, a Polícia Civil, Promotoria, Prefeitura, e nós já tivemos casos da mulher, às vezes, chamar a polícia, e aí, quando a polícia chega lá, o marido voltou, ela não quer fazer ocorrência, mas o policial depois fala para ela, olha, procura o CREAS. E nós já tivemos que mulher falar, o policial que mandou vir aqui. Então, ela tem vários canais de que ela pode estar pedindo ajuda, além do 190, tem também o Disque 180, tem ainda a Delegacia da Mulher, ela pode estar indo até lá, que fica no Iguaçu, ali na Rua Pedras Preciosas. Pedras Preciosas. Temos o CREAS, que fica na Rua Pouso Alegre, número 34, ali no centro. Além disso, a cidade tem 5 CRAS, né, no território das pessoas, elas também podem estar procurando o CRAS. Tem as instituições que fazem parte da rede. E também agora a gente também tem um canal também, que é o Instagram da METS, que é @METS_,
Consultoria. Consultoria. Metes _ consultoria, vai lá no nosso privado, no direct, e fala sua história para a gente também, porque de uma forma ou de outra você vai ser atendida, né? Porque se chegou até a gente, chega até a Graziele, chega até embaixo de todo mundo. A rede isso, o objetivo é a mulher não bater em várias portas, né? Você bate em uma e ela já dá vai acesso a todas as outras. Isso. E hoje tem também, eu vejo aí que tem a gente evoluiu muito nos canais aí das empresas, das grandes empresas de beleza, de eletrodomésticos, tem um botão de pânico no site deles. Então, a mulher pode fingir que está ali comprando e tufa, só no botão de pânico. Tem a polícia virtual, né? Não, ali sem falar a questão da delegacia virtual. Hoje tem ocorrências de violência doméstica, né, envolvendo Lei Maria da Penha, que podem ser feitas, né, pela delegacia virtual, ou seja, se a mulher não tem condições de ir até o órgão. Teve uma mulher mesmo, foi acho que semana passada, que eu achei muito interessante a decisão dela, ela falou assim que iria para o centro, achei numa consulta, pediu o marido, que o marido... assim, aquela mulher que tudo é o marido que libera. Aí, para pedir o Uber para ele, para o centro, aí, quando ela entrou no Uber, falou assim, me leva na delegacia. Aí, foi na delegacia, fez a ocorrência, estava sendo ameaçada, teve a prisão desse autor. Então, assim, a gente entende, né, falar agora para as mulheres, a gente entende que tem o tempo de vocês, a gente entende que tem um momento certo, a gente não está aqui, nenhuma de nós, para julgarmos ninguém. A gente sabe que cada uma tem sua história de vida, tem as suas cargas emocionais, né, que carrega e vem durante anos, aquela questão hereditária também, né, que a gente sabe que faz muita diferença, mas que a gente está aqui todo mundo de braços dados para ajudar vocês, né, que vocês vão conseguir apoio. A gente não pode garantir a segurança, infelizmente, de ninguém, né, Claudinha, mas, assim, apoio não vai faltar, né, então, assim, pode ter certeza que chegando até a rede vai abraçar essa mulher e vai fazer o melhor possível. Falando para as mulheres, só também encerrando essa fala, aproveitando a deixa da Graziele, encerrando a minha fala, que não existe problema sem solução. Não existe. Não existe a mulher falar assim, não tem, no meu caso não tem jeito. Tem. A gente sempre vai dar um jeito. Sempre. Se ela não puder voltar para casa, nós vamos dar um jeito. Se ela tiver que ir para casa de algum parente, nós vamos dar um jeito. Não existe caso de violência doméstica sem solução. O único caso de violência doméstica sem solução é aquele que a mulher não procura ajuda. Se essa mulher procurar qualquer canal de ajuda, você pode ter certeza que a gente vai virar o mundo, mas ela vai ter ajuda. Essa questão, não procura a polícia porque ninguém faz nada. Faz sim. Não procura o CREAS porque ninguém faz nada. Faz sim. Muitas vezes essa mulher ainda não está pronta para ir até o final, e aí ela recua. E a gente entende. E a gente tem essa limitação. A gente entende, a gente não está julgando, a gente não obriga, é o tempo dela. Mas o caso sem solução é aquele que não chega e não tem a procura para ajuda. Tá bom? Eu quero agradecer a Monster, agradecer a Piton por esse momento, agradecer a todos vocês que assistiram, e dizer que esse assunto a gente não vai falar muito sobre ele. Isso. Quer fazer suas considerações também? Não, só queria agradecer pelo convite, primeiramente, né? A Claudinha sabe que pode contar com a gente sempre, nos colocar à disposição. A Polícia Militar se coloca à disposição também de todos vocês, se precisarem, a gente está à disposição para qualquer coisa. Tá certo, Grazi. Estou chamando já até de Grazi. Não, Grazi não pode chamar. Gente, nós estamos chegando ao final, né? Nosso muito obrigada aí a Cláudia, a Metz, obrigada aí a Monster, aos nossos telespectadores, amigos aí da Epiton. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado. Leve o nosso abraço aí ao tenente, né? Muito obrigado pela sua presença. E esperamos que brevemente tenhamos aí um outro assunto que possa trazer aí para vocês um outro debate bem bacana. Muito obrigada. Boa tarde a todos.